Agora à tarde teremos então como a nossa segunda painelista a senhora Márcia Susbach, da SEDUC de Porto Alegre, que vai falar sobre a rede de apoio à criança e ao adolescente e a FICAI. A coordenação da mesa estará a cargo do Dr. João Paulo Bittencourt Cardoso. Por gentileza, Dr. João Paulo, queira conduzir então até a mesa a painelista dessa tarde, senhora Márcia Susbach, da SEDUC de Porto Alegre. Boa tarde a todos, então. Aqui estamos para dar continuidade aos trabalhos. Num primeiro momento, colocamos uma pequena alteração no nosso programa, que estava previsto para esse painel o doutor Antônio Augusto Ramos de Moraes, promotor de justiça de Santa Maria. Mas, por uma impossibilidade dele de comparecer e pela excelente qualidade da professora Márcia, que estaria presente neste evento, deliberou-se então que a professora Márcia, certamente com o mesmo brilho, a mesma competência, faria esse segundo painel, Rede de Apoio à Criança e ao Adolescente e a FICAI. A professora Márcia é ligada à Secretaria de Estado da Educação, onde coordena o Departamento de Demanda Escolar. Com a palavra, então, a professora Márcia Susbach. Bom, boa tarde a todos e a todas, principalmente todas, né, que na educação nós somos em grande maioria mulheres, né, e mesmo nas outras instâncias que têm esse cuidado com a criança e adolescente, somos muitas mulheres. Esperamos que os homens cada vez se comprometam mais e aprofundem esse compromisso com a criança e adolescente. Afinal de contas, não só dependemos de uma rede, né, onde todos trabalham coletivamente, como também uma participação de gênero e de todos os espaços da sociedade. Bom, inicialmente eu gostaria de colocar a vocês, obviamente que o doutor Augusto faria um outro tipo de abordagem, né, que ele é da área do Ministério Público, e a partir dessa situação que ocorreu, né, a abordagem que eu vou fazer é um pouco a partir da experiência, da vivência de longos anos, né, nessa área da educação, envolvida com a questão da FICAI, e principalmente na defesa e na organização das instituições, dos espaços que envolvem a garantia dos direitos à criança e adolescente. Então é neste lugar, né, que eu vou falar de uma pessoa que se envolveu e sempre trabalhou nessa área, né, há muitos anos trabalha nessa área, e como eu colocava inicialmente, a gente não só tem isso como tarefa, né, enquanto servidor público, mas também enquanto compromisso, que é o caso de muitos de vocês aqui, que vão para muito além do que é sua tarefa enquanto servidor, enquanto professor, enquanto conselheiro, enquanto secretário, porque quando tem esse compromisso com a criança e adolescente, sempre te compromete mais, que é o caso da professora Marisa, né, que por muitos anos atuou como professora e ia para além, né, da situação de professor de sala de aula, e há muitos anos agora, né, se envolveu com várias outras situações que envolvem a questão do compromisso de garantia e busca do direito da criança e adolescente. Então é uma questão que a gente sabe que muitos, e a maioria daqui, está muito comprometido com esse tema, que é o nosso grande desafio, é garantir uma vida melhor, né, para as crianças e para os adolescentes.
Por outro lado, também gostaria de colocar, já foi afirmado aqui, mas há uma grande preocupação por parte do secretário de Educação, um grande compromisso com o tema da FICAI. O secretário José Clóvis, ele era secretário municipal de Educação, à época que a FICAI foi criada. Eu participei desse processo desde o princípio, desde 97. E agora, assina compromisso, né, novamente o secretário está aí agora em outra instância, né, no governo do Estado, então ele tem uma grande preocupação, não só com o acesso, com a permanência, e também com a aprendizagem, e é nesse sentido que a gente vem desenvolvendo e tentando contribuir todas as instâncias possíveis para que isso efetivamente aconteça. Então, vamos lá aos poucos. Eu trouxe um pouco aqui a situação, que obviamente a gente não necessita desdobrar, que é a origem, né, dessa nova concepção, dessa nova visão da criança, né, uma criança como sujeito de direitos. E nós vamos abordar mais a questão do direito à educação. Hoje de manhã a doutora Ana Cristina já apontou, né, vários artigos, então são situações já de conhecimentos e relembrados agora pela manhã, assim como a Marisa também apontou alguns artigos. Então, na realidade, só está citado aí, né, a gente passou a ver a criança e o adolescente de uma outra forma, garantindo o direito, garantindo o sujeito, a sua direito à dignidade, cidadania e tudo mais. Então, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases. E uma outra questão, assim, que todos devem lembrar, né, que muitos de vocês estão envolvidos nessas instâncias, que é o surgimento, né, previsto no Estatuto, dos conselhos, né, dos conselhos representativos. O surgimento dos conselhos de direito da criança e adolescente, dos conselhos tutelares, dos conselhos de educação, dos conselhos de assistência e todos os demais conselhos. Vocês bem sabem que o próprio conselho é uma instância colegiada, em sua maioria. O conselho tutelar tem funções específicas, mas os demais conselhos, todos eles têm um funcionamento colegiado e é um tipo de rede. Tem representação governamental, tem representação não governamental, enfim, são várias instâncias que compõem os conselhos. Os conselhos, no sentido de direito da criança, da assistência, eles às vezes são instâncias específicas, no caso da assistência, mas ele tem uma composição bastante plural. Então, por aí a gente já vê esse funcionamento em rede também. Então, todo o sistema ele prevê uma composição mais democrática, uma organização mais participativa, e é um pouco por aí que a gente pretende aprofundar. Parte dessas questões que vocês já viram pela manhã, nós vamos aprofundar um pouquinho melhor essa função de rede, né? Funcionamento em rede. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 86, ele coloca que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente vai ser através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Outra questão que é posta no artigo, no inciso seguinte, é a necessidade de ter um funcionamento municipal dessas organizações. Isso não quer dizer que essas redes, esses espaços de atendimento, eles tenham que ser exclusivamente do município. Pelo contrário, eles têm que agregar todos os espaços, mas que o ideal é sempre que a organização seja por município, em uma das instâncias. Obviamente, depois tem as instâncias estaduais e tem as instâncias federais, mas é muito importante que esses espaços, que essas organizações, elas tenham um funcionamento por município também. Na questão da rede de apoio, como eu já trabalhei em outros momentos, eu busquei esse conceito que me pareceu o mais interessante, ou talvez no que eu acredito mais que seja o funcionamento de rede, a partir do conceito que a rede de informação para o terceiro setor disponibilizou e tem em seus textos. Obviamente tem muitos outros conceitos de rede, existem muitas pessoas que estudam, aprofundam esse tema. Que, na realidade, eu achei muito interessante a forma como eles organizam esse conceito de rede, né? Então, voltando aqui, uma rede, como eles colocam aqui, uma rede é um sistema de nós e elas, capaz de organizar pessoas e instituições de forma igualitária e democrática, em torno de um único objetivo. Então, vocês sempre vão ver que a rede, ela tem que ter um objetivo central, porque senão fica muito difícil ela ter motivos de funcionamento e costumam muitas vezes se perder, inclusive às vezes se desorganizar. Então é um grupo que às vezes é de composição, vamos dizer, ideológica diferente, de diversas frentes, diversas organizações governamentais e não governamentais, mas que se reúnem em torno de um único objetivo. Um único, não digo, um objetivo central, e que neste caso que nós estamos falando, em geral, que é a situação que nós estamos abordando mesmo,
da criança e adolescente, que é esse o nosso foco nesse nosso dia hoje. Então, os principais fundamentos de uma rede, conforme coloca essa instituição: autonomia é um dos conceitos. Na autonomia, cada integrante mantém sua independência em relação à rede e aos demais integrantes. Numa rede não há subordinação. Ou seja, se constitui um grupo que senta numa mesa, falando de forma hipotética, senta num local, que se reúne em prol de um tema, mas onde não tem necessariamente, que em geral o aconselhado aqui não tenha, uma situação de mando em relação ao outro, porque a rede, ela tem essa situação de que são grupos que se unem, que formam elos para conseguir conquistar um objetivo. Valores e objetivos compartilhados, ou seja, como eu estava colocando, o que une os diferentes membros de uma rede é o conjunto de valores e objetivos que eles estabelecem em comum. Obviamente, isso não significa que eles tenham que acreditar exatamente nas mesmas coisas, que eles concordam o tempo todo. Com certeza não vai acontecer assim. Mas é um grupo que se reúne e que tem uma meta, um foco, um objetivo, e que esse objetivo é a situação central que está fazendo esse grupo se reunir. Bom, a conectividade. Uma rede é uma costura dinâmica de muitos pontos. Só quando estão ligados uns aos outros é que indivíduos e organizações mantêm uma rede. Essa página de parênteses eu incluí um pouco aí até para conseguir lembrar o que eu estava tentando colocar para vocês nesse momento e já antecipei no PowerPoint. Quando um elo falta, prejudicamos os encaminhamentos. Não quer dizer que uma rede não possa funcionar faltando um elo. Isso sempre temos que trazer à memória a questão de uma rede de pescar. A gente consegue pescar, mesmo quando a rede está com furos, mesmo quando a rede está rompida. Mas olha quanta coisa, e muitas vezes não escapam peixes por essa rede, né? Então é uma questão que a gente tem sempre que levar. Nós podemos fazer encaminhamento faltando um elo, faltando uma instituição, ou faltando um grupo que seria importante para a gente ter os melhores encaminhamentos. Mas com certeza algum prejuízo nós vamos ter nos encaminhamentos. Então é extremamente importante que a gente consiga reunir todos os envolvidos, né? Que é como foi colocado de manhã pela escola, né? O relato da escola no último depoimento. Foi possível fazer um trabalho excelente, apesar de um dos objetivos que pretendiam não ter sido cumprido na íntegra e outros não terem conseguido cumprir. Mas pelo compromisso por toda a organização foi possível, através dessa rede que elas constituíram, atingir o objetivo e com muito sucesso. Poderia ter sido melhor, talvez pudesse ter sido melhor se alguns desses elos que ficaram assim precarizados não tivesse realmente funcionado melhor. A participação, a cooperação entre os integrantes de uma rede é o que a faz funcionar. Uma rede só existe quando em movimento. Sem participação, deixa de existir. Então, a rede ela é muito dinâmica, né? Ela precisa de participação, ela precisa de escuta, ela precisa de construção coletiva, né? Então, esse espaço, esse desafio, ele sempre acontece num funcionamento em rede. Não é fácil? Não é fácil. Às vezes a gente acaba tendo sacos, mas isso também faz parte do crescimento, faz parte do funcionamento em rede. Vontade. Ninguém é obrigado a entrar ou permanecer numa rede. O alicerce da rede é a vontade. E aí eu coloquei a questão do compromisso. Por que eu estou colocando aqui? A situação, quando a gente determina que um grupo participe de uma instância, nós sempre temos mais dificuldade de participação. O ideal é que a gente sempre consiga constituir o compromisso dos envolvidos e convencê-los pelo compromisso, né? Então, a imposição, em geral, tende a não funcionar tão bem. A descentralização. Uma rede não tem centro, ou melhor, cada ponto da rede é um centro em potencial. Então, na realidade, depois a gente vai ver, tem as sub-redes, né? Cada assunto, cada instituição, ela tem uma importância muito grande naquele espaço. Não é uma rede que é maior, não é um elo que é maior que o outro que vai fortalecer essa rede. É justamente todos os elos reunidos, né? Todos esses pontos reunidos. E assim funciona também quando a gente constitui a rede no município, quando a gente constitui a rede de apoio à escola, assim, todas as vezes que nós constituímos uma rede, o que nos dá força, o
O que nos dá sentido é justamente a união de todos nesse processo. A multiliderança. Uma rede não possui hierarquia nem chefe. A liderança provém de muitas fontes. As decisões também são compartilhadas. Eu coloquei entre parênteses, isso não é um funcionamento, não é uma defesa de funcionamento anárquico, onde não tem ninguém responsável por nada. Pelo contrário, é um compromisso mútuo, onde os grupos vão definir que eventualmente até pode ter um coordenador daquela rede em determinado momento, depois outro chamar, mas essa situação de compromisso mútuo e de discussão e delegação dentro da rede, entre os pares, é que é extremamente importante. Então é muito complicado quando há uma apropriação daquele espaço de discussão chamado rede. Informação. Numa rede, a informação circula livremente, dividida de pontos diversos e encaminhada de maneira não linear a uma infinidade de outros pontos, que também são emissores de informação. Enfim, aqui nós temos a questão, deixa eu só pegar um pouco de água. Temos a questão da necessidade da democracia nesse debate, do diálogo, de ouvir o outro, de respeitar os seus pontos de vista diferentes e de, a partir dessas diferenças, nós construirmos e nós chegarmos a encaminhamentos e decisões comuns. É um exercício muito forte de democracia e de transparência no processo. Múltiplos níveis. Uma rede pode se desdobrar em múltiplos níveis ou segmentos autônomos capazes de operar independentemente do restante da rede, de uma forma temporária ou permanente, conforme a demanda ou a circunstância. Subredes têm o mesmo valor de rede, que é a estrutura maior na qual se vincula. Olha, eu também inverti aqui, não é raio. A raio é um exemplo de subrede, porque a doutora Marquinhos colocava que existe a RAI-mãe, né? Então, em determinado município, nós podemos ter uma RAI principal, como eles estão denominando a RAI-mãe, e ter RAIs vinculados a cada escola. Assim como nós podemos ter uma rede de atendimento organizada, uma rede de atenção e de proteção organizada por município, e a RAI ser uma sub-rede dentro dessa rede. Porque, principalmente em municípios maiores, às vezes é extremamente difícil a gente conseguir unificar e encaminhar essas discussões, e são necessárias instâncias gerais de debate onde as pessoas possam trocar ideias e que o encaminhamento possa ser mais ou menos uniforme, vamos dizer assim, né, para evitar justamente que cada sub-rede se constitua um outro encaminhamento. Então, existe necessidade de informações gerais. Dinamismo. Uma rede com estrutura plástica, dinâmica e em movimento, que ultrapassa fronteiras físicas ou geográficas. Uma rede é multifacetada. Cada retrato da rede, tirado em momentos diferentes, revela uma face nova. Então, essa é um pouco a questão do funcionamento da rede. Hoje nós temos uma situação central. Às vezes é um encaminhamento com o aluno que está numa situação de violência e aquela rede precisa, aquele grupo que está discutindo disso, precisa se apoiar e precisa fazer encaminhamento para aquilo. Amanhã, o ponto central já pode ser outro, né? Então, essa situação é uma situação muito dinâmica, porque a cada momento que esse grupo se reúne, ele vai abordar, dentro da questão geral de garantia de direito à criança, ele vai abordar outras questões que podem necessitar outros encaminhamentos e, vamos dizer assim, um encaminhamento mais potente, mais forte de um lado, enquanto que os outros, às vezes, não precisam se mover tanto. Aqui que houve que não está aparecendo bem. Mas aqui um pouco eu estou entrando na questão da FICAI, que é a situação, lembrando que já foi colocado hoje pela manhã, que a FICAI ela foi assinada em 1997. Na sua Constituição, ela já teve uma construção coletiva, ou seja, neste conceito de rede, onde sentaram-se o Conselho Tutelar, naquele momento com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o Ministério Público. Então, a própria FICAI, ela é resultado de um encaminhamento coletivo, um encaminhamento, uma sub-rede, vamos dizer assim, que se articulava com a rede de atendimento geral do município. No ano passado, então,
parte da manhã também, a Marisa apresentou com detalhes, né? Essa rede ela foi ampliada justamente para entender que não temos como dar conta da questão da infrequência, porque a infrequência não acontece de uma hora para outra. A infrequência acontece aos poucos, por violações de direitos em geral, e que aos poucos nós chegamos nesse momento de afastamento e que a gente necessita fazer uma FICAI. Aí a situação de que a FICAI é de 6 a 18 anos incompletos, ensino fundamental e médio, como já foi colocado hoje de manhã, e o resumo dos passos. A escola realiza os primeiros passos, não tendo sucesso, encaminha para o conselho tutelar, e quando não tem sucesso, encaminha ao Ministério Público. Bom, aí nós entramos na questão por que nós falamos, e nós estamos principalmente a partir desse novo termo, reforçando e valorizando tanto o funcionamento em rede, porque é um pouco na linha do que eu já vinha colocando. O que acontece em termos de frequência não é uma coisa de uma hora para outra, é muito difícil, vocês melhor do que ninguém sabem disso, de algum aluno de uma hora para outra faltar. Quando é de uma hora para outra, porque ele está entrando em frequência, é porque ele efetivamente tem algum problema de saúde na família, uma situação mais pontual. Mas o que acontece são situações de afastamentos que vão aos poucos e que trabalham com outras questões, como por exemplo, o trabalho infantil e juvenil. São situações que em geral vocês sabem bem que motivam a infrequência escolar. E eu pergunto para vocês, é possível a escola sozinha dar conta deste tema? Então, por aí a gente vê, é possível então a escola sozinha dar conta da FICAI e do abandono escolar? Então, é exatamente por aí que nós podemos ver assim, a importância e a necessidade de nós termos uma rede que possa começar a abordar todas essas questões. A violência intrafamiliar, física, psicológica, isso também já colocado aqui, às vezes na comunidade, às vezes a violência no entorno da escola e tudo mais. Ou às vezes é na escola, mas motivado por questões do exteriores. E aí, mais uma vez, é possível a escola sozinha dar conta disso? A gente sabe que não. Então, importantíssimo que a gente consiga organizar a nossa rede para conseguir melhorar a questão da frequência escolar. A questão das dificuldades financeiras para custear transporte, vestuário adequado e outras necessidades. O problema do transporte não temos como resolver. Sempre temos como resolver. A escola sempre pode contribuir, mas sabemos também que a escola necessita da participação de outros para conseguir fazer esses encaminhamentos. Precisa, às vezes, o Ministério Público mover uma ação, precisa as secretarias do governo do Estado, do governo municipal ser acionado, enfim, precisamos de outros parceiros para conseguir resolver esses problemas. As outras questões com motivo, falta de perspectiva do adolescente e da família, que é uma questão em geral social, que é uma questão que vai bem além do que a escola tem como resolver sozinha, né? E que, não só do que a escola tem como resolver sozinha, como do que o conselheiro tutelar tem como resolver sozinho, como uma secretaria isoladamente pode resolver sozinho. Então, a gente vê que toda essa questão que envolve a questão da frequência escolar, ela precisa e é indispensável o trabalho em parceria em rede. As outras questões que a gente também sabe que interferem, uma escola às vezes que não é tão interessante quanto os alunos gostariam, um currículo que não dá conta das expectativas dos tempos atuais, ou sei lá, de diversos interesses que não interagem com este aluno. Falta de ações preventivas quando iniciam a infrequência. A FICAI ela é um resultado, uma situação que já está com uma infrequência que foi colocada de vários dias, de várias semanas. Mas as infrequências elas começam a se manifestar bem antes do que esse momento, né, que acaba decorrendo da FICAI. Enfim, a infrequência ela vem dando sintomas e é importante que a partir dos sintomas a gente consiga ter uma atuação imediata. A repetência escolar, ela impacta muito o adolescente, então isso também muitas vezes é motivador de infrequência e de abandono escolar. A indiferença e descaso da família, da escola, da sociedade com a criança e adolescente, a invisibilidade dessa criança. Isso foi abordado principalmente pela Marisa hoje de manhã. Essa criança ela não se sentir importante, ela se sentir rejeitada, ela não se sentir acolhida no espaço escolar, ou às vezes nem se nota quando ele não está presente. Ou, o que é pior, às vezes a escola diz, que bom, hoje ele não veio. E aí a gente verifica, né, o quanto, como isso toca, como isso
machuca e, às vezes, faz com que esse aluno realmente não queira mais ir para a escola. Eu sempre gosto de trazer a vivência da gente. Vocês lembram o quanto a escola foi importante na vida de vocês? Se vocês não tivessem tido essa experiência positiva na escola, será que vocês estariam hoje aqui todos? Então a gente vê que a escola ela é muito importante na vida. Foi muito importante na minha vida, eu creio que tem sido muito importante na vida de todos. E não só pelo que se aprende, pelas situações de desenvolvimento de aprendizagem, como desenvolvimento de socialização, de interagir com o outro, é uma situação extremamente importante. Então a escola ela tem uma grande importância. E ao mesmo tempo, não só na escola, quando a assistência social não olha para aquela criança que está precisando de um apoio, quando a saúde precisa dar uma olhada para aquela criança que está doente e não enxerga, parece que ela não existe, principalmente a criança em maior situação de vulnerabilidade. A gente fala mais da escola porque o maior número está aqui, eu sou da Secretaria de Educação e a maior parte dos presentes realmente são escolas, né? Mas isso acontece em todas as instâncias. Quando a família não quer aquela criança não é bem-quista. Então, todas essas razões, elas acabam lá, obviamente, passam pela escola, porque a escola é, vamos dizer, o atendimento público por onde todos passam. Felizmente, a gente está conseguindo universalizar, e hoje em dia a escola não tem acesso a uma escola de preferência, mas vaga existe para todos. Então, é o espaço público onde todos passam, todos conseguem de alguma forma estabelecer vínculo. Bom, a falta de valorização do ensino e da escola, que aí é uma questão que passa pela questão da mudança cultural, e mais uma vez, é muito importante que a escola não fique isolada nessa discussão, e que o Conselho Tutelar seja parceiro, e que a Secretaria consiga, que os meios de comunicação não fiquem tratando a escola como se a escola realmente não tivesse importância na vida das pessoas. Quando se divulga os índices, realmente não parece muitas vezes que a escola não tem nenhuma importância na vida das pessoas, e a gente sabe que não é assim. Então essa situação de ter uma mudança cultural na sociedade, enxergar a escola e a educação de outra forma, ela é fundamental até para a gente conseguir manter o vínculo do aluno na escola. Quando o pai, ao invés de o aluno não está com vontade para a escola, diz que ele pode ficar em casa. O que representa isso? No que isso aí vai acabar decorrendo ao longo dos anos? Outra questão, as estruturas precárias, como espaço físico e pedagógico nos laboratórios. Eu não coloquei aí porque eu acabei não conseguindo desenvolver tudo, mas a questão salarial, obviamente, a satisfação, a formação e todas essas questões, elas envolvem também e contribuem também para que o professor esteja mais estimulado a atender aquele aluno. Isso também acontece nas outras instâncias. O Conselho Tutelar ter também uma estrutura adequada, o Conselho Tutelar ter também um salário digno, que ele também precisa de uma estrutura e uma retaguarda para conseguir dar conta do atendimento. Então a gente sempre tem que lembrar disso também. Bom, então exemplos de rede. Nós temos hoje vários tipos de rede. Eu diria que o próprio Fórum Estadual, que discute a questão da FICAI, é um tipo de rede. É uma rede mais macro, que discute de forma geral, tira dúvidas, combina encaminhamentos e estabelece parcerias, como é o caso do encontro de hoje. O encontro de hoje, na realidade, os encontros regionais, eles são a partir de parcerias conversadas inicialmente no espaço macro, que depois vieram para a região e nós estamos num encontro específico. E que teve envolvimento e comprometimento de várias instituições. Ou seja, esse funcionamento, esse encontro, ele é possível e nós vemos aí que o funcionamento em rede não só é possível, como é necessário. Que é o caso também do próprio seminário. Hoje nós temos aqui secretários municipais, nós temos professores, nós temos diretores de escola, nós temos conselheiros tutelares, nós temos promotores, enfim, olha a gama de instituições. Nós temos pessoal vinculado à saúde, à assistência social, infelizmente não é todo um número tão grande quanto nós gostaríamos, mas nós temos aqui presentes. Então é isso que nós temos cada vez que ampliar mais, para que a questão da educação e do abandono escolar, ele não fique instituído, ele não fique sendo tratado como uma responsabilidade exclusiva da escola. Ela é sim uma responsabilidade da escola, mas não é exclusiva. Então é importante que a gente consiga fazer as ações para melhorar todo este processo. As redes elas podem ter diversos nomes. Em alguns municípios eles têm o nome de rede de atenção à criança e adolescente, outros de apoio, outros de proteção.
Então elas têm esses diversos nomes e, em geral, essas redes são as redes macro do município, né? Depois temos outras redes também, rede de prevenção à violência, rede de mulheres pela paz e depois temos a rede de apoio à escola, que é a RAI, né? Todo esse funcionamento de rede, ele não prejudica o outro, então pouco faz sentido as redes muitas vezes ficarem disputando espaço com o outro. Falo principalmente das redes que estão organizadas nos municípios, porque são redes complementares e que podem se apoiar e auxiliar mutuamente, então não tem por que elas ficarem em disputa e ocupação de espaço, porque trabalho nós temos e muito, então tem espaço para todo mundo, né? Então a importância é da gente conseguir fazer essa rede se articular para que as diversas redes também não fiquem cada um puxando para um lado, né? Eu vou um pouco colocar na questão da rede de apoio à escola, combinei aqui com o Dr. João Paulo, que nós vamos fazer uma participação diferente aqui. Bom, a rede de apoio à escola já foi colocada também pela Marisa, fomentar ações que proporcionam direito à educação e o dever de educar, mobilizando comunidades locais. Eu incluí lideranças, instituições de atendimento, fóruns, conselho escolar. E, principalmente, estabelecer parcerias para buscar o retorno do aluno. Essas redes, elas vão ser diferentes, município a município, escola a escola. Porque numa comunidade, se ela é do campo, ela vai construir um tipo de rede. Nessa rede, que é uma sub-rede, vamos dizer assim, ela vai construir uma composição. Numa comunidade que tem um PSF, Programa de Saúde da Família, que tem CRAS, que tem diversas instâncias, ela vai construir um outro tipo de rede. Então, nesse sentido, ela não tem uma composição única, né? Mas é importante que a gente tenha e se aplique, consiga construir relações importantes nessa formação da rede, que é um pouco o grande diferencial da PICAI, do termo anterior para este novo termo. Então, doutor João, eu vou pedir para dar uma aprofundada nessa situação de como se constituiu e o que nós temos aqui na região de constituição da rede e o que mais pode contribuir nesse sentido, porque da RAI eu pessoalmente não tenho muita experiência, porque é uma situação muito nova, mas eu sei que os promotores da região têm bastante experiência. Então vamos aproveitar a experiência que eles têm aqui, né? Boa tarde, então, novamente. Então, senhores, falar sobre rede, pelo menos do ponto de vista do promotor, talvez seja falar de uma experiência subjetiva. Aqui em Palmeiras das Missões, nós estamos trabalhando tanto para a constituição e bom funcionamento da rede geral de proteção da criança e do adolescente, quanto mais recentemente na formação das RAIs, essas sub-redes, rede de apoio à escola. Que nós colocamos a nossa breve fala na parte da manhã, trata-se dessa questão da transição do pensamento analítico ou cartesiano para o pensamento sistêmico. O pensamento anterior, analítico ou cartesiano, preocupado só com as partes, preocupado em estudar e realçar as partes e sem uma preocupação com o todo. E esse pensamento moderno, analítico, sabendo que o todo é muito mais do que a simples soma das partes, porque trata da inter-relação entre as partes. Para nós, parece uma coisa muito moderna, só que na verdade na ciência já se fala em pensamento sistêmico há quase 150 anos, quando surgiu a ecologia, na década de 1860. Passando pela física quântica na primeira metade do século XX, a ciência praticamente já virou da página do pensamento cartesiano, que começou lá por 1600 e pouco, o pensamento cartesiano. Essa página já foi virada há pelo menos 100 anos. Só que nós, principalmente no Brasil, fomos ainda muito formados no pensamento cartesiano e isso faz muito parte da gente, tanto que nós temos dificuldades, todos nós aqui com certeza, de pensar em termos de pensamento sistêmico. E é nisso que nós vemos a maior dificuldade de trabalhar em rede
né, numa cidade como Palmeiras das Missões, mas isso serve para várias cidades. Tem alguns setores que não conseguem ver essa nova perspectiva. Então, em linhas gerais, falando dos municípios, em geral, não estamos colocando nenhum caso mais específico, se nós não estamos notando que o Ministério Público, pelo menos de alguns anos para cá, 5, 8 anos para cá, já está conseguindo começar a pensar dessa maneira, se nós estamos vendo que a educação já está começando a pensar dessa maneira também, e o serviço social da mesma forma, nós vemos algumas áreas como a saúde, que são áreas mais tradicionais, não conseguindo quebrar esses paradigmas e não conseguindo trabalhar em rede com os demais. Então nós estamos trabalhando aqui na Promotoria da Infância e Juventude de Palmeiras das Missões há pouco mais de 4 anos, dia 1º de julho, completamos 4 anos aqui. Não é só uma Promotoria da Infância e Juventude, ela abrange toda a área extrajudicial do Ministério Público, com exceção da probidade administrativa. Todo o resto nós fazemos, e isso é um fator que nos dificulta também o trabalho, mas nós, quando chegamos aqui, nos deparamos com essa dificuldade. Sabemos que temos que trabalhar em rede para proteger a criança e o adolescente. O Estatuto tem uma construção claramente nesse sentido. Aqui em Palmeiras das Missões, nós citamos Palmeiras das Missões como exemplo de vários municípios, não se consegue ainda trabalhar em rede. Como é que vamos fazer para trabalhar em rede? Era essa a nossa principal questão. Então, uma das ideias que nós tivemos foi o seguinte sentido: que não se pode pensar em trabalhar em rede, ter um comprometimento em trabalhar em rede, se as pessoas não sabem que fazem parte de uma rede. Então nós começamos a trabalhar, e esse foi o inquérito civil que nós instauramos, sobre as deficiências da capacitação da rede de proteção, partindo do pressuposto de que se nós conseguíssemos fazer com que o município capacitasse os seus profissionais das várias áreas, que eles devagarinho iriam se dando conta que fazem parte de uma rede e devagarinho iriam conseguir quebrar esse paradigma antigo e migrar para um novo paradigma sistêmico. Então essa é uma das formas de abordagem que nós temos. Nós costumamos dizer que dar um microfone para um promotor de infância e juventude é uma coisa chata, que nem muitos de vocês devem estar pensando nesse momento, que chato esse promotor. O promotor sempre fala a mesma coisa: nós temos que trabalhar em rede, nós temos que trabalhar em rede, nós temos que trabalhar em rede, e há 4 anos que sempre que me dão um microfone eu falo nisso, mas tudo é uma tentativa de construção. Mas é óbvio que 4 anos depois nós não podemos estar na mesa, principalmente quando nós identificamos que algumas frações do poder público têm uma resistência em trabalhar em rede. Então nós já nos vimos na contingência de bolar uma ação civil pública para obrigar os vários órgãos a trabalhar em rede. Isso é triste, professor Amadas, é triste. Só que se não se consegue de outras formas, os meios coercitivos estão aí também para isso. Porque se algumas parcelas e alguns profissionais já estão bem conscientes, nós não podemos admitir que daqueles que não querem mudar de visão atrapalhem todo o conjunto. Mas eu ainda tenho a convicção de que nós vamos conseguir construir essa mudança de paradigma coletivamente em discussões como essa de hoje, por meio do convencimento para obter o comprometimento que estávamos conversando antes. Fundamental para o trabalho em rede é o comprometimento de todos os nozinhos dessa rede.
Porque se tem alguns nós mais fraquinhos, ali é que a rede arrebenta e o nosso peixe vai escapar. Então, no âmbito geral, nós trabalhamos dessa maneira. E num outro inquérito civil, como nós colocamos antes, que tinha sido instaurado para investigar as deficiências dos programas de prevenção ao uso de drogas nas escolas, como nós colocamos antes, isso foi convergindo na tramitação deste inquérito civil aos objetivos da própria nova ficha FICAI e com os objetivos da RAI, assim como isso passou pelos objetivos do projeto da Escola Luz, que foi uma espécie de pré-RAI, Ana, podemos colocar assim. Foi uma mudança de nome, mas já trabalhando nessa perspectiva. Então, foi neste inquérito civil que nós firmamos o termo de integração operacional para constituir a rede de apoio à escola aqui em Palmeira das Missões. Está fazendo um ano. Foi em agosto do ano passado, e mais especificamente, desde março desse ano, é que nós estamos promovendo reuniões mensais da nossa RAI Mãe de Palmeira das Missões, lá em Passo Fundo, chama de Conselho Gestor, e nessa RAI Mãe, todas as pessoas referência dentro de cada órgão público integrante da rede se reúnem ou deveriam se reunir uma vez por semana. Eu digo deveriam se reunir porque alguns órgãos, principalmente as escolas, estão sempre ali. Mas tem alguns outros órgãos da rede de proteção, e não coincidentemente, aqueles com os quais nós temos maior dificuldade de incutir o novo paradigma, alguns dificilmente vão às reuniões, mas nós não desistimos. Sempre chamamos, sempre convidamos e temos a convicção de que vai gerar os frutos. Então a RAI Mãe de Palmeira das Missões está se reunindo uma vez por mês. Óbvio que com um pouco mais de problema quando o promotor titular está de férias ou de licença. Isso aí realmente é algo que é muito difícil o substituto fazer, não é? E a partir da RAI Mãe nós estamos criando as RAIs Filhas, que é a RAI que cada escola tem que criar, para que cada escola consiga se articular com a comunidade do seu entorno e com todos os seus órgãos para buscar aquele aluno, aquele peixinho que está escapando da rede, e se ele escapa da escola, todos nós vimos nas falas anteriores o quanto isso é prejudicial ao seu futuro em termos de cidadania. Como o promotor da infância e juventude não pode participar da formação da RAI em cada escola, nós optamos pela indicação, pela coordenadoria de uma escola estadual e pela Secretaria Municipal de uma escola municipal para o promotor participar de projetos pilotos para a criação dessas RAIs. E eu não quero roubar aqui a fala da escola Antônio Carlos Borges, que vai dar no depoimento, mas lá está sendo a experiência mais rica dessa que eu pessoalmente estou participando. E isso, nós não queremos fazer uma comparação, mas a escola estadual que foi indicada é uma escola com bem menos problemas comparativamente com essa escola municipal. Então, o que eu aprendi na reunião que eu participei na escola Antônio Carlos Borges foi uma coisa impressionante, porque não tem uma receita de bolo para fazer uma rede. Vocês viram pelo que eu falei para vocês que, de certa maneira, eu queria fazer isso e ia meio que tateando no escuro, porque não tem uma receita de bolo. Eu usei essas estratégias. Então, foi lá nessa reunião, e a escola foi muito feliz, porque chamou várias lideranças de entidades da comunidade. Uma coisa que nós vimos ali era o quanto essas comunidades dos bairros desconheciam o que tinha dentro da escola
em termos de programas que poderiam beneficiar os alunos, e o quanto a própria escola desconhecia certos projetos que estavam sendo desenvolvidos no bairro. Então vejam o potencial simplesmente de um saber do que o outro tem para oferecer e para integrar esses trabalhos. E uma fala que foi dita nessa reunião que eu nunca vou me esquecer foi o exemplo de que em muitos casos o pastor da igreja pode ser muito mais eficiente para trazer de volta o aluno do que se tivesse um CREAS inteiro só no bairro. Então vejam o potencial disso que nós estamos trabalhando, dessa perspectiva da RAI e dessa articulação que cada escola deve fazer. Então, professor, eu não quero tomar o tempo nem da sua fala. Eu me lembrei aqui, Lajeado do Bugre está presente? Lajeado do Bugre. A pessoa que vai fazer o depoimento está aí? Já foi. Bom, eu achava que tinha sido equívocozinho, mas se vocês quiserem fazer o depoimento, professor Márcio, eu acho que nós incluímos aqui, eu não sei exatamente como ficou isso, mas a experiência de Lajeado do Bugre é super interessante. A nossa estratégia da RAI nos outros 6 municípios da comarca está sendo um pouquinho diferente. Nós não estamos fazendo reuniões mensais, mas semestrais. E foi designada uma pessoa de referência em cada município para coordenar a RAI-Mãe e estimular cada escola as suas RAIs filhas. Então, professora Márcia, devolvo a palavra. Não sei se era isso que você pensava. Bom, pessoal, enquanto a participação do município, por mim, é tranquilo. Eu acho que é sempre importante a gente não ouvir falar só de teorias, mas de como isso acontece na vida real, né? Porque senão fica uma pessoa abordando as questões em tese, mas é importante que a gente consiga perceber como se estudar no dia a dia. A minha defesa é que se faça um depoimento, se todos concordarem, eu gostaria muito de ouvir. Mas assim, é só tentando, eu já estou concluindo, né? Tentando retomar um pouco a partir da fala do Dr. João Paulo. Não há uma receita de funcionamento de rede, tem esses parâmetros gerais que a gente tem que ficar atento, e a gente sabe muito bem que a rede tende a contribuir muito para melhor resolver os problemas. Como o professor colocou, às vezes a escola não sabe o que tem na comunidade, a comunidade não sabe o que tem na escola, um parceiro que a gente nem imaginava, então às vezes um parceiro em potencial vai contribuir demais para a escola, para buscar o aluno, para trazer o aluno de volta. E uma mudança cultural, vocês bem sabem, uma mudança de conscientização, a gente não vai conseguir fazer só no espaço escolar, ou só no espaço do Conselho Tutelar, ou só no espaço do Ministério Público. Nós precisamos ampliar essas parcerias. Nós temos que conscientizar a população disso tudo, que não é em frequência escolar, não dá nada. Nós temos que colocar que isso mudou, que o compromisso em relação à permanência na escola é extremamente grande, e que tem toda uma rede de instituições responsáveis, parceiras e comprometidas com essa questão. Inclusive, eventualmente, quando se trabalha em rede, também não se pretende substituir o trabalho do outro. O Ministério Público vai envolver as ações necessárias, estabelecer os inquéritos necessários, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes é mais eficiente no diálogo a gente conseguir resolver e ter uma solução construindo coletiva do que estabelecer um inquérito, ou do que o Conselho Tutelar requisitar uma vaga. Tem critérios claros que o Conselho saiba como é que o preenchimento está acontecendo, tem critérios claros em relação ao preenchimento que cai corretamente. Então, todas essas questões, eventualmente, elas têm mais valor e funcionam muito melhor do que requisitar uma vaga, do que mover uma ação, fazer uma denúncia, quando essa conversa ela acontece, o diálogo realmente é efetivado e consegue-se limpar dúvidas, construir alternativas, enfim. Então, a questão da rede é extremamente importante. Tem só algumas questões, acho que depois, se vocês aceitarem, a gente pode ter depoimento no município, né? Já foi colocado também, né, até para a gente contribuir, se decidir, se discutir
discutiu a implementação da FICAI eletrônica, isso a Marisa colocou agora de manhã, foi assinado ontem, né, lá no Ministério Público, e experimentalmente vai ser no município de Rio Pardo, né, e numa regional, uma micro-região de Porto Alegre. Tá? E a experiência então vai começar por lá, que é um projeto piloto. A ideia é implantar isso em todo o estado. Obviamente, a gente tem, às vezes, essa dificuldade de internet e tudo mais, mas são questões que a tecnologia está lançando tão rápido. Quando a gente terminar, nós já estaremos com a tecnologia mais evoluída, então, mesmo lá no interior, ou alguns vazios, a gente sabe que tem vazios, né, de sinal de internet, isso já vai estar melhorado aí. Então, todos nós temos essa preocupação e estamos tentando facilitar e agilizar os processos também. E evitar, inclusive, papel, que é algo nocivo, é um gasto enorme, é nocivo ao planeta, tem as questões ambientais, a gente não precisa mais imprimir, levar o papel além do trabalho, né? Tem todas essas questões que estão por trás disso, né? A outra questão, a gente está discutindo a questão da publicação sobre a FICAI, discutindo não, estamos montando o caderninho, agora a questão é realmente imprimir, né? Tem perguntas e respostas, tem o termo de compromisso, a ficha e alguns textos, né? Então a ideia também, a gente sabe que a formação e a informação é extremamente importante nesse processo de conscientização, então a gente também lá, nessa instância estadual, estamos discutindo e organizando um caderninho aqui, né? Bom, eu, diferente da Marisa, não sou poetisa, porque aquelas poesias de antes, isso eu acho que colocou, eles são de autorias da própria Marisa. Da Marisa Alberton, que também, além de tudo, é poetisa, né? Então, eu me apoio aqui no texto do Paulo Freire, que eu acho que, desde que eu comecei esse acompanhamento da FICAI, esse texto eu sempre me diz muito, e por coincidência, é uma publicação de 97 também. Então, ele diz o seguinte: não é apenas preciso mudar, porque, porém, exige paciência. Uma paciência que eu chamo de impaciente. E também exige conhecimento, humildade e uma pressa não demasiado apressada. Quer dizer, você tem que viver um tempo em que você corre e anda também. Anda quando pode e corre quando pode. Então, deixa essa mensagem para a gente também saber que tem momentos que nós estamos lá adiante, às vezes a gente tem que parar, a gente tem que dar um passo atrás, mas é possível, que a mudança está acontecendo, que nós estamos nesse processo, nós somos parceiros e vamos construir essa nova lógica, essa nova realidade. Agradeço a paciência, eu sei que depois do almoço é cansativo, a gente ouviu uma fala longa, né? E convido, espero que a gente consiga ouvir os outros depoimentos e agradeço muito a participação de vocês e principalmente a paciência e estou à disposição para qualquer pergunta.